Olá, meus amigos e minha amiga ouvinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube, Damião Moraes, levando a verdade até você. Deixa aí o seu like, se inscreve em meu canal, indica mais pessoas, porque agindo assim estaremos alcançando muitas pessoas e levando até elas até a verdade que liberta, que cura e que salva. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, meu amigo e minha amiga, porque eu já fiz um vídeo a esse respeito, a respeito dessa mensagem que está escrito aqui, mas a palavra de Deus, cada vez que a gente lê, ela se renova cada vez mais. Olha só o que está escrito aqui no livro de Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 7, está escrito assim: não devemos roubar ao Senhor. E talvez muita gente se pergunta: não pode um ser humano roubar a Deus? Pode sim, quando você deixa de ouvir, de obedecer a palavra de Deus e começa a dar prioridade às suas próprias vontades, aos seus caprichos, você está roubando a Deus. E como nós roubamos a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Porque quando nós viemos a este mundo, meu amigo, nós viemos sem nada. Nós viemos sem nada. Não havia nenhuma peça de roupa, um pedaço de pano em cima de nosso corpo. E tudo que nós veste hoje, tudo que nós temos, vem de Deus. Nós não somos donos de nada. Você pode ser a pessoa que não sabe a quantidade de bens que possui, de dinheiro que tem, mas você também não é dono, não é dona de nada. Você administra isso aí que Deus te deu com condição para você conquistar. Então diz assim, no versículo 7 diz assim: desde os dias de vossos pais, vós vos desviastes dos meus estatutos e dos meus caminhos, e não guardastes os meus mandamentos. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Então, a palavra de Deus deixa bem claro que desde os dias dos nossos pais, dos nossos antepassados, que nós nos desviamos dos caminhos de Deus, deixamos de obedecer ao seu mandamento, às suas ordens, para viver de acordo com a nossa própria vontade. E ainda se pergunta, e ele diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Então, essa palavra tornar significa voltar. Diz: voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vocês, diz Deus. E diz assim no versículo 8: roubará o homem a Deus? Uma pergunta, né? E Deus responde: todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? E ele responde: nos dízimos e nas ofertas. Então, quando eu tomo conhecimento da palavra de Deus, quando eu reconheço que eu não sou dono de nada, que eu não tenho nada, e que é uma obrigação minha de ser fiel a Deus, então eu estou reconhecendo Ele em tudo na minha vida, reconhecendo que eu não sou dono de nada, que eu não tenho nada, e que tudo que possuo e tenho vem das mãos dele, e que sem Ele eu não sou nada. Então ele diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, toda a nação. Então, quando a pessoa não é dizimista, meu amigo e minha amiga, ele
por ele não ser dizimista, por ela não ser dizimista, ela atrai uma maldição automaticamente para a vida para si. Não é que Deus amaldiçoa ninguém. Deus não quer o mal para ninguém. É a pessoa que traz para si a maldição, porque ela sabe que é o mandamento de Deus, que é verdade, que a pessoa tem que ser fiel a Deus, e mesmo assim ela insiste em não ser fiel. Ela insiste em roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. E existem até religiões que ensinam que o dízimo é qualquer coisa, e não é. Nós sabemos e temos consciência que a palavra dízimo vem do significado da palavra a 10ª parte. Então são 10% de tudo que chega em nossas mãos. E quando nós aderimos a esta palavra e passamos a obedecer, então tudo em nossa vida se transforma. Então ele diz: com maldição seja amaldiçoado, porque a mim me roubais toda esta nação. Olha só o que ele fala, versículo 10, ele diz: trazei todos quem? Todas as pessoas, os dízimos à casa do tesouro, que é a igreja, o templo, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, até que não haja lugar suficiente para recolher tanta bênção. Então veja só, meu amigo, depois que nós nos tornamos para Deus, voltamos para Deus e colocamos em prática a fidelidade, reconhecendo Ele em primeiro lugar na nossa vida, sendo fiel a Ele nos dízimos, nas ofertas, então Deus, Ele diz assim: depois de você se tornar fiel, Ele diz: faça uma prova comigo. Em outras palavras, faz prova comigo no dízimo, para você ver se é ou não verdade o que está escrito nessa palavra. E ele diz mais: e por causa de vós eu repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra frutífera, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja só, meu amigo, a Bíblia fala claramente, ela deixa bem claro a respeito do espírito devorador. O que é o devorador? O espírito devorador é aquele que devora tudo que você tem, causando-lhe percas e imensos prejuízos. Mas quando você é fiel a Deus, automaticamente Deus repreende esse espírito devorador para que ele não toque em nada do que te pertence. E quando a pessoa é infiel a Deus, acontece ao contrário. A pessoa tem percas, tem prejuízos que a pessoa não sabe nem como explicar, meu amigo e minha amiga. E diz mais assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, felizes, porque vocês serão uma terra frutífera, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras, diz mais, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vocês têm falado, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, seus mandamentos, e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois,
nós reputamos por bem-aventurado, por felizes, os soberbos também, e os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Quer dizer, a pessoa que questiona, eu sou fiel a Deus, e a outra pessoa que não é fiel a Deus prospera, possui muitos bens, então aqueles que temerem ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para que os temerem o Senhor e para os que se lembrarem do seu nome. E eles serão meus, Deus fala, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias preciosas. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis, olha só a promessa para aqueles que são fiéis. Voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui você faz uma prova, meu amigo. Quando você decide se tornar dizimista fiel e ofertante da casa de Deus, quando você decide colocar em prática esta palavra, você pode tirar a prova, a diferença entre aqueles que servem a Deus com fidelidade e aqueles que não servem. E diz mais, no versículo 4, ele diz, no capítulo 4, ele diz assim: porque eis que aquele dia, vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade, pecados, serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós, os que temeis ao Senhor, meu nome nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia em que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então veja só, meu amigo, Deus, Ele é maravilhoso em tudo que Ele faz, em tudo que Ele tem. Portanto, se você deseja e almeja alcançar algo de Deus, aquilo que você não pode conseguir sozinho, então eu te aconselho que você medite nessas palavras e tome uma atitude de fé e obedeça a Deus através de sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa aí o seu like,
se inscreve em meu canal, indica mais pessoas. Juntos seremos mais fortes. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus.